Boa noite, gente. Nós vamos começar aqui a nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui um filtro, ok. Vamos aguardar o pessoal chegando. Gente, tá cheio de bichinho aqui por causa da chuva, olha. Quantos bichinhos. Então, gente, hoje nós vamos falar aqui sobre 3 passos para utilizar a ansiedade ao nosso favor. Então, isso é bem importante, bem interessante, porque a gente só pensa na ansiedade como algo negativo, né? Então, aqui a gente vai mostrar para vocês que a gente pode transformar isso em algo mais positivo no nosso dia a dia, na nossa realidade. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho aqui, mais gente entrar. Isso. Como que tá aí? Tá chovendo, aqui anda bem chuvoso esses dias, graças a Deus, né? Porque a gente tava precisando muito dessa chuva. E aí é por isso que tá cheio de bichinhos aqui, ó. Vocês viram eu fazendo assim, passando a mão por causa dos bichinhos que tá caindo muito aqui. Certo, então vamos começar a falar aqui sobre a ansiedade. Primeiro a gente precisa pensar o que é a ansiedade? A gente fala muito em ansiedade, a gente é um conteúdo aí que a gente vê sempre, né? Mas é muito importante a gente falar mesmo sobre isso, porque a ansiedade. Oi, oi, boa noite. Então, a ansiedade, ela tem acontecido com muita frequência, né? As mulheres, em geral, elas têm sofrido mais com a ansiedade. E hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nosso país aqui, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo. Então, isso é um dado muito preocupante que eu venho falando aí em outros vídeos anteriores e que a gente precisa cuidar mais da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, do nosso psicológico, para a gente mudar essa situação aí. Então aqui vamos pensar juntos, juntas, né? Vocês que estão aí, que tá me assistindo, já sentiu ansiedade alguma vez? Boa noite, Tony. Já sentiu ansiedade ou tem sentido ansiedade com frequência? Como que tá aí? Escreve para mim aqui, vamos conversar. Eu quero saber como que tá aí com vocês, né? Se tem sentido ansiedade, isso não acontece muito com você que tá aí vendo, conhece alguém que tá sentindo muito aí com a ansiedade nos dias atuais. Depois da pandemia, a gente nota que isso acabou piorando um pouco, as pessoas estão mais ansiosas, né? Lógico que foi uma situação muito estressante, o isolamento social, a preocupação, o medo era algo mais concreto aqui, né? Então isso também desencadeou mais situações aí, mais casos de ansiedade. Tem muito, né, Tony? Então, acontece muito com você também, né? Todo mundo em algum momento, eu acho que tem ansiedade, né? Que já passou por essa situação. Eu também, né? E isso acontece. Hoje o que a gente quer mostrar aqui é que a ansiedade, na verdade, ela é uma reação natural do nosso corpo, tá? É natural a gente sentir ansiedade, sim. Não é algo anormal. Mas o que é o problema? É quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Quando a gente começa a não dar conta de lidar com ela, quando a gente começa a ter sofrimentos por causa dos sintomas que ela pode trazer, aí é o momento da gente falar, opa, peraí, né? Tem algo errado aqui e eu preciso olhar para isso. Então, assim, quando isso começa a ficar nesse nível, isso começa a ser patológico, tá? Eu preparei aí, pessoal que tá entrando, tem conteúdos, né, que a gente pode deixar aqui depois nos comentários na live. Conteúdos onde você pode, um questionário onde você pode verificar qual o seu nível de ansiedade. Aí você vai, aplica o questionário, ele é auto-aplicável, você faz com você mesmo.
soma a sua pontuação e vê como que tá essa ansiedade hoje aí na sua vida, no seu dia a dia. Se é algo natural, é algo que está dentro de uma normalidade, se é algo que está um pouco acima, além do normal, moderada, elevada, né? Uma ansiedade que a gente precisa prestar mais atenção. Então, depois a gente pode deixar aí o site aí onde você pode assistir algumas aulas gratuitas sobre isso e fazer o seu teste, o seu questionário. É um questionário que eu mesma desenvolvi depois de todo um trabalho, né, de vários anos atuando nessa área, onde a gente vai verificar aí como que tá a ansiedade na sua vida hoje. Mas o que a gente precisa pensar aí sobre a ansiedade, né? É que sendo uma reação natural, o importante é a gente aprender a lidar com ela, porque a gente não vai conseguir acabar de vez com essa ansiedade. Fala, vou eliminar a ansiedade da minha vida. Boa noite, Alciele. A gente não vai eliminar ela de vez da nossa vida, tá? A gente precisa entender isso, porque ela é uma reação que vai acontecer diante de algumas situações, tá? Então, isso vai acontecer e é absolutamente natural. A questão, igual a gente está falando, o problema é quando isso começa a causar sofrimento, quando começa a atrapalhar a sua vida, seu trabalho, seu sono, aqueles sintomas começam a incomodar muito, aí é que a gente precisa prestar atenção e cuidar disso. Tá? Então, quando a gente sente ansiedade, o nosso cérebro dispara aí na nossa corrente sanguínea a adrenalina. Tá? E a adrenalina é que vai causar todos esses sintomas físicos aí. Coração acelera, começa a transpirar em excesso, pode dar até uma dor no estômago na hora de imediato. Então, isso é em decorrência da adrenalina. A adrenalina ela é disparada na nossa corrente sanguínea e ela causa tudo isso. Às vezes a gente tem outros momentos que a gente pode disparar adrenalina na corrente sanguínea, tá? Quando a gente faz uma atividade física, a gente também tem uma descarga de adrenalina. Então, em alguns momentos isso também acontece, não é de todo ruim, mas, né, o problema é quando isso começa a acontecer com frequência, igual a gente falou, né, e causando aí esse sofrimento todo. Então, a adrenalina prepara o nosso corpo para um processo aí de luta ou fuga, tá? Eu vou lutar ou eu vou fugir de algo aqui no meu ambiente externo, né? A adrenalina, ela vai nos fazer observar, ver a nossa volta aí, como a gente pode interpretar como havendo alguma situação de risco, de perigo. Então, por isso que a gente vai ter todas essas sensações físicas aí no nosso corpo, esse disparo aí dessa substância no nosso corpo vai causar tudo isso, né? Mas a gente pode aprender a utilizar a adrenalina a nosso favor. Como que a gente vai fazer isso? É isso que a gente vai falar aqui. A gente vai utilizar a ansiedade ao nosso favor, utilizar isso para que a gente consiga lidar melhor, tá bom? Então vamos falar aqui de uma formulazinha que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para poder melhorar isso. Aqui tá cheio de bichinho, olha, por causa da chuva, né? Choveu esses dias, então junta muito bichinho na lâmpada. Boa noite, pessoal que tá entrando. Aqui, deixa eu dar um oi. Vou só tomar uma água aqui. Boa noite, Amanda. Que bom ter você aqui, conseguir participar, que legal. Então, gente, eu tava perguntei mais cedo, né, antes de vocês entrarem, se alguns de vocês, se alguém aí tá sentindo ansiedade, já sentiu ansiedade, conhece alguém que tem esses sintomas e que pode, né, esse conteúdo também pode ajudar. Então chama o pessoal, fala aí para poder participar, né? Depois chama para o nosso grupo, que tem um grupo aí do nosso WhatsApp. Pode convidar o pessoal aí. Boa noite, Marisa, para poder participar. Onde a gente tem alguns conteúdos, como eu disse lá no link, lá no grupo eu deixo para quem for entrando também
o site para realizar o questionário, para você verificar o seu atual nível de ansiedade, como que tá isso aí na sua rotina, no seu dia a dia, tá dentro da normalidade, tá em excesso, é hora de cuidar, vamos observar, né? Então, como que tá aí? Então, pessoal, até então, alguém tem alguma pergunta sobre isso que a gente falou, sobre essa questão da ansiedade ser uma reação natural do nosso organismo e que a gente precisa aprender a lidar com ela, porque a gente não vai, a gente precisa entender que a gente não vai eliminar de vez a ansiedade da nossa vida e falar nunca mais vou sentir a ansiedade, cancelei a ansiedade da minha vida, não. Ela vai acontecer, só que ela precisa estar dentro de um controle, né? Aquilo que a gente chama aí de fazer as pazes com essa ansiedade, ficar em paz com a ansiedade para ela não controlar mais a minha vida, o meu dia a dia. Para isso a gente tem várias formas, a gente tem várias técnicas. Lógico que nem tudo funciona para todo mundo, né? Algumas técnicas vão funcionar melhor para mim, outras nem tanto. Então por isso que a gente precisa encontrar o que é melhor para a gente, né? Mas vamos lá. Olha só, então, em 3 passos para a gente utilizar a ansiedade ao nosso favor. O primeiro deles, eu coloquei aqui o nome desse método, dessa técnica aqui, o método ARA, A-R-A, tá? O que é isso? Nós vamos falar um por um, tá? A primeira letrinha, A, autoconhecimento. Tô acompanhando aqui, ó, autoconhecimento. Então, a primeira forma da gente utilizar a ansiedade ao nosso favor é o autoconhecimento. O que a gente quer dizer com isso? Autoconhecimento é a gente procurar identificar o que está causando essa ansiedade. Às vezes ela tem uma causa bem concreta no meu ambiente. Eu estou ansiosa porque eu tenho uma prova para fazer. Então é isso que está me causando sintomas e sinais de ansiedade. Então o que eu estou pensando sobre isso, sobre essa prova? Preciso começar a entender, a buscar aí o que está acontecendo. Então é se conhecer. Então utilizar a ansiedade, esse momento, como uma forma de autoconhecimento. Tá? É o primeiro passo aí, a primeira forma. Buscar esse autoconhecimento, buscar entender mais de você, porque a gente precisa se conhecer, identificar, tá? Então, no autoconhecimento é o que? Identificar o que está causando ansiedade, tá? O que está me deixando assim? Será que é uma forma que eu estou pensando? Será que é o jeito que eu estou interpretando alguma situação à minha volta, que eu estou interpretando algum problema, alguma coisa que está acontecendo, tá? Às vezes são coisas lá de trás que eu não resolvi também, porque tem muito essa questão, né? Às vezes a gente não resolve, a gente vai deixando, vai empurrando aí, como se diz, com a barriga. E aí isso também pode trazer consequências de uma ansiedade assim fora do controle depois, lá na frente. Porque o nosso emocional, vamos pensar aqui junto, é muito. Não é bem assim da forma que a gente imaginar. Aconteceu agora, amanhã, então já vê o resultado de tudo, né? Não tem essa temporalidade aí. Muitas vezes, algum fato, algum trauma que aconteceu lá atrás, ele vai vir a se desencadear, manifestar problemas maiores lá na frente, bem depois. Então é bem atemporal. A gente não segue esse relógio, calendário cronológico, tá? Que a gente tá habituado aqui. Então é bem atemporal mesmo. Então, que acontece? A gente precisa entender, conhecer a sua história. Então aí é que entra o autoconhecimento. Tá? Então, o autoconhecimento vai te ajudar a lidar melhor com isso também, e é uma forma de você utilizar isso a seu favor, buscar o autoconhecimento, tá? Entenda a sua história também, não só o momento presente. O momento presente, ele pode ser um dos fatores, pode ser algo que está desencadeando isso agora. Mas e lá atrás, né? Será que a gente foi guardando, tentando sufocar muito alguma coisa e de repente aquilo explode e vem tudo de uma vez? Isso também pode acontecer. Isso pode acontecer não só com a ansiedade, mas com qualquer transtorno, até uma depressão, uma coisa assim também. A gente pode pensar que isso também pode acontecer,
né? Então, autoconhecimento, tá? Primeira letrinha aí do nosso método ARA, tá ok? E aí, o que vocês acham disso, pessoal? Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa sobre isso? Se autoconhecer é importante, né? Então, a primeira letrinha, para quem está chegando agora, o método ARA, a primeira letra A, autoconhecimento. Bom, gente, vão falando aí, quem tiver dúvida, quem tá chegando que não estiver entendendo, me chama aqui, a gente esclarece, tá? Segunda forma de utilizar a ansiedade a seu favor. Então, a letra R agora, tá? Então, a gente veio do autoconhecimento, que é o quê? Buscar entender, buscar se conhecer, conhecer a sua história, conhecer o momento presente, tá? Isso é um processo que a gente deve fazer sempre, não só nesses momentos, mas quando a gente passa por crises, a gente tende a buscar mais, né? Então vamos aproveitar, tirar um aprendizado do que acontece na nossa vida, mas o autoconhecimento deve ser sempre. Então a segunda letrinha aí, que é o R, repense e mude a sua forma de pensar. Então, primeiro a gente tentou identificar, lembra? Ó, se autoconheceu, identificou pensamentos, identificou situações do nosso passado, da nossa história, da nossa vida. Segundo, agora, a gente vai repensar, que é pensar novamente, olhar para aqueles pensamentos que a gente veio tendo aí ao longo da nossa vida e que fizeram talvez a gente até adoecer, porque a forma de pensar pode fazer a gente até adoecer. Então, repense, reveja, olhe para isso. Se eu estou pensando de um certo jeito e aquilo está causando ansiedade, então peraí. Então, eu tenho que rever essa minha forma de pensar. Por quê? Porque pode ser que isso seja um dos fatores que está me causando essa ansiedade que eu não estou conseguindo controlar, tá? A gente tem técnicas para ajudar vocês a conseguir fazer todo um processo, né, de mudança de pensamento, um processo de identificar esse pensamento, de identificar a emoção, de mudar esse pensamento e buscar uma forma nova de ver, tá? Existem técnicas aí da psicologia para isso. No nosso curso aí que a gente está lançando, que eu tô lançando esses dias, Jornada Fazendo as Pazes com a Ansiedade, a gente tem essa técnica e várias outras aí também, né? Para poder ajudar você a reestruturar o pensamento. Então a gente precisa repensar. Esse repensar entra isso, reestruturar a sua forma de pensar, tá? É toda uma mudança cognitiva que pode estar causando também a ansiedade, é a nossa forma de pensar. Então, assim, lógico que a situação muitas vezes ela é a mesma, ela não vai mudar. Eu tô ali com o mesmo chefe, eu tô ali no mesmo trabalho, enquanto eu ainda não escolho, né, uma mudança de trabalho e tô ali na mesma situação, eu não posso mudar as pessoas e a situação, mas eu devo olhar para aquilo ali de uma outra forma e aquilo já vai me ajudar a me sentir melhor e amenizar a ansiedade. Então, repensar, rever, olhar de uma outra forma é uma outra forma de utilizar a ansiedade a nosso favor para criar algo diferente, para criar uma realidade diferente para nossa vida. A gente fala muito aqui de pensamento, né? Por quê? Porque na verdade, o pensamento, ele gera uma emoção em mim e ele vai me fazer me comportar de uma forma, tá? Então, tudo tá aqui na minha forma de pensar. É igual eu acabei de falar, a situação não muda muitas vezes, mas a gente muda diante da situação. Não é tudo simples, não é tudo lindo e mágico, né? Igual assim, falar é mais fácil do que fazer, lógico. Mas é possível sim fazer a partir de uma nova forma de pensar, uma nova perspectiva, tá? Então vamos recapitular aqui. Primeira letrinha aí do processo, das formas aí de utilizar a ansiedade a nosso favor. Autoconhecimento, então buscar se conhecer mais, entender mais de você, da sua história, do que está causando essa ansiedade.
Segunda letrinha R, repense. Então, olhe para essa forma de pensar, porque você descobriu lá nesse processo de autoconhecimento, e repense, reveja para poder mudar, né? E terceira coisa aqui que a gente pode utilizar a ansiedade a nosso favor é aprender a respirar. Porque quando estamos em crises de ansiedade, momentos de ansiedade, muitas vezes a gente descobre muita coisa sobre a gente. E uma delas que eu percebo que os pacientes descobrem é que não sabem respirar. Então, utilizar a respiração a seu favor é importante, é uma das coisas que muitas vezes a ansiedade acaba nos ensinando, que a gente muitas vezes está respirando errado. É isso mesmo, infelizmente a gente está muitas vezes com essa respiração muito curta aqui, ó, que não chega no final. E por que também? Porque quando o meu cérebro interpreta uma situação de perigo à minha volta, tá? E esse perigo pode ser muito relativo, porque ele depende dos meus pensamentos. Vamos imaginar que no meu pensamento eu tenho que apresentar um trabalho numa aula, tá? Um trabalho da faculdade. Eu começo a interpretar aquilo de estar em público, de falar em público, como uma situação de perigo, porque pode ser que eu tenha alguma situação que já aconteceu antes que me retome essas memórias. Pode ser que eu tenha uma ansiedade social, uma fobia social, que também é um tipo de ansiedade, né? Que tem essa dificuldade aí com a exposição. Então, o meu cérebro interpreta aquela situação como uma situação de perigo. E aí dispara adrenalina no meu corpo, na minha corrente sanguínea. E o que acontece? Meu coração acelera, minha respiração fica curta, minha respiração fica ofegante, eu não consigo respirar direito. Então, aí isso vai trazer vários sintomas de ansiedade, porque a minha interpretação, a minha forma de pensar acabou gerando tudo isso. Entende como todas essas três formas que a gente falou do método ARA aí, ó, autoconhecimento, repense e aprenda a respirar, tá tudo ligado, né? Porque eu preciso conhecer, tá? Então, se eu tô nessa crise, eu começo a me autoconhecer. Nossa, o que será que tá fazendo eu ficar com essa falta de ar antes da apresentação aí do meu trabalho na faculdade? Então, o que tá acontecendo? Eu começo a pensar, nossa, eu tô pensando que vai ser um fiasco, que eu não vou dar conta, que todo mundo vai rir de mim, que eu vou esquecer a matéria que eu tinha trabalhado ali, que eu estudei, que eu preparei, pronto, né? Então eu estou me autoconhecendo. Eu começo a identificar que diante de situações onde eu tenho que me expor, eu fico ansiosa, que isso é uma situação de desafio para mim. Então, o que eu vou fazer? O segundo passo de utilizar a ansiedade a meu favor, repensar. Então, se eu estou pensando aqui que eu não vou dar conta, que vai ser um fiasco, aquilo que eu estudei, tudo que eu fiz não vai dar certo, que eu vou esquecer, né? Então, como que eu posso repensar isso? Tá? A gente tá falando aqui por alto, né? Mas igual eu falei no curso, a gente vai ensinar esse passo a passo. Eu tô pensando aí que não vou dar conta, que eu vou esquecer tudo. Mas será que eu posso repensar e ver isso de uma outra forma? Posso, né? Como que eu posso repensar isso, olhar para isso de outro jeito? Eu estudei, né? Eu preparei meu conteúdo. Eu não vou chegar lá e falar tudo da minha cabeça. Eu tenho tudo, né, já num cronograma que eu já me preparei para poder fazer isso. Então é repensar, é olhar porque a situação mudou? Não, a situação não mudou. Eu vou ter que apresentar o meu trabalho de todo jeito. A situação é a mesma. Mas a minha forma de olhar para essa situação está sendo diferente, né? Então, repensar. Então, ó, vamos lá. Autoconhecimento. Comecei a identificar que eu fico ansiosa diante de uma apresentação, diante de uma prova, pode ser diante de qualquer situação, tá? Então, aí eu tô dando um exemplo aleatório para a gente pensar. Então, isso é se autoconhecer. E será por que isso surgiu, né? Às vezes eu posso lembrar, nossa, quando eu era criança, eu fui apresentar um trabalho, todo mundo riu de mim. Depois disso, aí eu fiquei um pouco receosa de apresentar trabalhos. Ou será que quando eu era criança as pessoas me reprimiam muito naquilo que eu ia falar, que eu ia expor as minhas ideias? E aí
eu acabei desenvolvendo isso, né? Vamos dizer, um trauma, até pode ser, viu? Porque muitas vezes, é aquilo que a gente falou, às vezes até a ansiedade vem em decorrência da sua história lá atrás, nem sempre é aqui no momento presente. Mas não dá pra gente dizer isso assim, né? A gente precisa sempre investigar, avaliar, né? Na terapia a gente avalia, investiga, conhece a sua história, conhece você. E aí a gente tem alguns indícios de quando, como que isso pode ter surgido. Mas você pode fazer esse processo, né? Aí da sua casa, com os seus recursos, com a sua estrutura, tá? Então, comece a autoconhecer-se, né? O autoconhecimento. Repense. Então, se eu tô pensando, porque aconteceu isso uma vez, vai acontecer de novo? Não, não vai acontecer de novo. Aquilo foi uma situação isolada. Mas eu criei uma crença, né, generalizei de que isso ia sempre acontecer e a gente tem uma tendência muito grande de fazer isso, né? A gente tem uma tendência de pegar uma situação que não deu certo e criar uma crença generalista para tudo na nossa vida, tá? Então isso não é só você ou eu, é todo mundo na verdade, né? Então por isso que a gente tem que estar bem atenta aos nossos pensamentos, né? Então a gente precisa avaliar tudo isso, repensar, que a gente está nesse processo aí, ó, repense, né? Repense o que está passando na sua cabeça, porque primeiro você precisa se conhecer, então vem um processo, né? Então se conheça. Depois que você conseguiu identificar, utilizar a ansiedade a seu favor para se autoconhecer, você vai utilizar a ansiedade a seu favor. Oi, Vanessa, tudo bem? Quanto tempo, né? Saudade aí da Van, que a gente trabalhou junto um bom tempo, né? Que bom ter você aqui na nossa live. Obrigada, Van, gratidão. Aí você também é maravilhosa, né? Faz um trabalho lindo aí. E vamos aí, né? Essa é a contribuição no que a gente pode, né, com as pessoas no mundo. Então, gente, como a gente estava falando, né? Então, ó, agora repensei, tá? Aí a gente pode mudar, né? Obrigada, Van, obrigada. Que bom, né? Que você tá gostando, então. Muito bom. A gente fica feliz com esse feedback aí, com esse retorno, né? E eu tava falando aqui, né, anteriormente, que eu tô lançando aí até um curso agora, né, que se chama Jornada Fazendo as Pazes com a Ansiedade, onde a gente vai ensinar, né, eu tô aí nesse trabalho ensinando técnicas, ferramentas para fazer as pazes com a ansiedade, né, são técnicas comprovadas que a gente vem aplicando já há bastante tempo no trabalho aí na clínica, para poder a gente conseguir lidar melhor com a ansiedade. Então, fica aí o convite. Quem você achar que também precisa, indica, né? O pessoal que está assistindo. Tem muita coisa lá, tem muito conteúdo. São 21 dias de aulas, né? Com aulas tanto teóricas quanto aulas práticas, mas tem mais aulas práticas mesmo, né? É um curso bem prático para a gente poder realmente colocar a mão na massa, ir lá e se responsabilizar, né? E fazer as pazes com a ansiedade de forma saudável, natural. Então é isso. Bom, pessoal, tem aí alguma dúvida? Tá cheio de bichinho aqui, ó, por causa da chuva esses dias, mas foi bom, né? A chuvinha foi boa que refrescou um pouco. Então, pessoal, então vamos para o próximo aí, recapitulando, né? Autoconhecimento, repense e aprenda a respirar, tá? Que então é pra gente utilizar. Tudo ok, Amanda? Isso. Então, aprender a respirar. Porque, como a gente falou, essa respiração aqui, alta, torácica, ela não vai encher o seu pulmão, ela não vai oxigenar o seu cérebro. Então, a gente precisa olhar para isso também. Tá? No curso a gente ensina, né, com calma, direitinho, respiração diafragmática, mas é tudo muito simples. A gente precisa fazer esse processo inverso, tá? De respirar consciente
e presente, tá? Então vamos começar a pensar sobre isso. Então, em muitos momentos de crise de ansiedades, a gente descobre que a gente não respira direito, tá? Eu também não respirava direito, isso há muito tempo, né? Há muito tempo atrás, eu tinha essa respiração aqui, né? Que parece que o ar não chega no final, que a gente não consegue respirar direito, aquela sensação ruim, que dá até um aperto assim. E aí eu aprendi a respirar, a respiração diafragmática, a respiração correta, que é a respiração que vai oxigenar o nosso cérebro. Porque quando a gente faz respiração diafragmática, a gente enche o nosso pulmão e vai mandar mais oxigênio para o nosso cérebro, que vai responder na nossa corrente sanguínea que tá tudo bem aqui fora, ó, tá beleza, pode ficar de boa. Então, com o tempo, respirar corretamente vai mandando sempre com mais frequência essa mensagem de tá tudo ok, tá tudo bem. E isso com o tempo vai reduzindo a ansiedade. Então, aprender a respirar é um ganho que a gente tem em momentos de ansiedade, porque a gente vai voltar a nossa atenção consciente para a nossa respiração. E nisso a gente aprende a ficar mais presente, a gente aprende a ficar mais consciente. Parece muito simples, parece um pouco até bobo, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas só isso, só respirar. Sim, é só isso, é só respirar, mas nem isso a gente faz direito às vezes, porque a gente não para prestar atenção na nossa respiração, né? A gente respira sempre muito rápido, no ritmo às vezes até da nossa agenda, do nosso dia a dia, e não tem que ser assim. Pode ser diferente. Então a gente precisa sim voltar essa atenção para nossa respiração, porque ajuda muito mesmo, gente, a gente estar presente. É como se a gente percebesse que eu estou aqui. O que eu tenho agora é o momento presente. É isso que eu tenho agora, é o presente, porque o passado já foi, o futuro ainda não é. Então eu tenho agora. E a ansiedade faz essa desconexão da gente com o momento presente. A ansiedade nos leva a ficar com o pensamento muito acelerado, pensamento flutuante aí, e a gente não fica aqui. Às vezes eu tô assistindo uma televisão, mas tô pensando mil coisas. Tô cozinhando, mas também tô pensando mil coisas. Então a gente não tá presente. Então vamos aprender a respirar. Traga essa respiração mais aqui pro seu abdômen, que é a respiração correta, tá? Não é um movimento aqui, e sim aqui, né? Que a gente deve fazer e prestar atenção mesmo na sua respiração, no ar que entra, que sai do seu corpo, estar consciente disso, estar presente aqui. E isso vai mudar muito do seu dia, né, da sua forma de ver as coisas, porque até isso, né, quando a gente fica muito ansioso, coração acelerado, a gente às vezes fica muito atento aos sintomas físicos que a gente tem, tá? Então isso é um dos problemas, né? Boa noite, pessoal que entrou. Então, assim, a gente fica muito atento, né? Isso é uma coisa que é importante a gente falar também, né? Que a gente fica muito atento a esses sintomas físicos. Então, será que tem que ser assim? Que aquilo que a gente coloca atenção, que a gente coloca o nosso foco, aquilo vai crescer. Eu falo, né? Eu já atendi muito criança, hoje eu não trabalho assim com criança mais, mas a gente usava sempre aquela comparação, igual uma plantinha. Então, se eu coloco água, se eu colocar adubo, o que vai acontecer com essa plantinha? Ela vai crescer. Então, a gente pode utilizar essa comparação aqui para a ansiedade também, tá? Se a gente coloca muito foco, muita atenção nesses sintomas físicos que a gente tem no momento de ansiedade, aquilo tende a aumentar. Nossa, meu coração acelerou. Ai, agora tá doendo meu estômago. Ai, eu tô com falta de ar. Eu sei que isso acontece, tá? Não é isso. Falar que isso não tá acontecendo, está acontecendo. Porque a gente falou antes aí que a adrenalina é disparada na sua corrente sanguínea e você vai sentir falta de ar, coração acelerar, um monte de coisa pode te acontecer, tá? Não é que não está acontecendo, mas se a gente presta muita atenção, pronto, aquilo vai só crescendo. Então a gente precisa driblar a nossa mente pensante aí, né? E voltar a nossa atenção para outra coisa. Então volte a sua atenção para a sua respiração. E não volte tanto a sua atenção para esses sintomas que você está sentindo agora, tá? Desvie um pouco o foco,
vá fazer outra coisa se você conseguir fazer outras coisas nesse momento. Não para tudo, né? Porque muitas vezes os pacientes também chegam e falam, eu paro tudo, eu paro, sento, ou deito e pronto, fico ali, né, prestando atenção no que eu tô sentindo. Vai piorar, a tendência é piorar, tá? Então, se você conseguir, continue os seus afazeres. Eu falo se você conseguir, porque lógico, tem pessoas que têm crises, às vezes, em alguns momentos tão intensas, que aí a pessoa não vai realmente conseguir naquele momento, né? Então, a gente precisa pensar em cada situação, mas no mais, tente levar a sua vida normalmente, olhe para a sua respiração, respire diafragma aí, para poder reverter essa situação. Tá? Então a gente precisa pensar que a ansiedade ela não é de todo ruim, que ela pode nos trazer muitos ensinamentos e depende da forma como a gente vai lidar com isso, tá? Então, autoconhecimento, repense e aprenda a respirar. São 3 formas de utilizar a ansiedade ao seu favor. Quem não viu, depois assiste aí, que a gente estava falando desde o começo, né? Agora eu vou deixar aí para quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, ninguém tem nenhuma dúvida. Então, gente, então reforçando aí, né, que quem quiser aprender mais, vem para o nosso curso aí, para nossa jornada. Quem quiser entrar para o grupo, que às vezes ainda não está no grupo, né? A Amanda escreveu só agradecer mesmo os ensinamentos de sempre. Gratidão também, Amanda, né? Por ser contribuição aí nesse momento, né? E tá tudo bem? Como é que passou essa semana? Né? A gente fica sem se ver uns dias e aí a gente fica pensando como é que tá a nossa galera lá, né? Então, gente, então vamos olhar para isso, tá? E fica o convite, igual eu disse, quem não tá no grupo me chama aqui no Instagram, me chama lá no WhatsApp, né? Quem tem meu WhatsApp aí, no Instagram também tem o contato para adicionar vocês no grupo. Vamos participar da nossa jornada. O curso está com valor bem acessível. A gente colocou aí esse preço de lançamento de R$ 197. Pode ser parcelado no cartão até em 12 vezes. É para continuar esse processo, né? Para você que está ansioso, que está ansiosa e que às vezes não tem condição também de fazer um acompanhamento, né? Então, no curso, a gente vai fazer toda essa trajetória aí com você para ajudar a superar a ansiedade e também dar o suporte online, que eu vou estar aqui à disposição para dar o suporte para vocês. Deixa eu ler aqui. Vivo nelas, né? Mas só te parabenizar mesmo por ser tão profissional e especial. Que Deus te abençoe grandemente sempre. Gratidão, Ciele, muita gratidão, tá? Tomara que dê tudo certo aí na sua caminhada. Precisando, a gente tá por aqui, né? Então é isso, pessoal. Fica o convite pro curso. Vamos fazer aí. É um curso onde tem técnicas auto-aplicáveis. Você vai se aplicar as técnicas que eu vou estar ensinando lá. Fazer todo esse processo de registro de pensamento, de identificar essas distorções, de mudar o pensamento, né? E outras técnicas aí para cura também de traumas, de coisas do passado, para perdoar, para se perdoar, para perdoar quem a gente precisa perdoar, para entender a sua história. A gente tem técnicas lá para você rever a sua história, ver pontos em que você já superou tanta coisa que você tem recursos e estratégias para continuar a superar ainda mais, né? Então, se alguém tiver dúvida, quiser saber mais, também me chama aqui para a gente poder conversar. E a gente continua aí, a gente se vê, né, em próximos dias, em próximas lives. Eu vou finalizando então, tá, pessoal? Gratidão para quem acompanhou. Tem muita gente que falou para mim que não ia conseguir assistir, vai ver depois. Então, qualquer dúvida me chama aqui, né? Então, um abraço para vocês, então. Uma ótima semana, um ótimo feriado, né? Que a gente vai ter um feriado aí amanhã. Então, até mais, um abraço.